bolo envenenado, suspeita escreveu o recado com desabafo em cela antes de ser encontrada morta. E o Carlos Rosen também, nosso repórter, tem mais informações. O Vitor trouxe aqui sobre a carta que teria sido deixada, né? Até o questionamento que a gente fez é se ela teria acesso a papel, caneta, coisas dentro da cela. E o Carlos Rosen coloca lá em GZH uma reportagem trazendo detalhes sobre a rotina na prisão aqui em Guaíba. E ela teria acesso a papel, material que pudesse, por exemplo, escrever uma carta dentro da cela. Rosen, boa tarde. Boa tarde, Stout, Kelly, PG, os ouvintes. Ela tinha elementos pessoais que constavam com ela na carceragem. Ela estava numa cela individual aqui na penitenciária feminina de Guaíba. É uma cela individual que tem a cama, vaso sanitário, chuveiro e pia. Com essa presa, segundo informações oficiais da Polícia Penal, havia apenas as vestimentas, que é um uniforme prisional, roupa de cama, livros, cartas e objetos de higiene pessoal que não oferecem riscos. Por exemplo, não tinha uma gilete, por exemplo, nesse item, nesse quesito da higiene pessoal, isso que quer dizer o não oferecer risco. Mas ela tinha livros, cartas, além dessas questões mais ali básicas para a necessidade, que é o banheiro dentro dessa cela e as vestimentas, né? O que a gente conseguiu de informação também com a SUSEP é de que um item importante, né? Ela inicialmente foi presa no dia 5 de janeiro e ela foi encaminhada para prisão em Torres, litoral norte. E aí lá ela passou a sofrer ameaças de outras presas por conta do crime que ela era investigada, né? Da gravidade. Caso muita repercussão. Claro. E as pessoas dentro dos presídios ouvem rádio, disso, às vezes tem televisão. As informações chegam até pelas visitas também, né? Então ela passou a sofrer algumas ameaças dentro dessa penitenciária em Torres. E aí no dia 6 de fevereiro ela é transferida para Guaíba. E aí em Guaíba ela fica numa cela isolada e ela tem direito, conforme a Polícia Penal, a todas as outras questões da rotina prisional que as outras detentas têm, porém em horários e em locais que preservassem a sua integridade. Então a Polícia Penal inclusive diz que ela não sofreu, não há registro de novas ameaças a Daisy nessa prisão aqui em Guaíba. Ela não tinha contato, então? Não tinha contato, ela estava numa cela individual e ela fazia, por exemplo, as refeições, o banho de sol diário, que é direito dela, assim como das outras detentas, ela fazia em horários e em locais que preservassem, digamos, a integridade física dela e também a livrasse de sofrer esse assédio psicológico, vamos dizer assim, das ameaças, né, que aconteceram lá no outro presídio em Torres. Afora isso, o que também a gente pode dizer é que foi prestado esse detalhe pela Polícia Penal, né, que é uma das coisas primeiras que as pessoas se perguntam, e me parece que isso, nesse caso específico, que a gente sempre tem uma extrema cautela com esses casos de suicídio, mas aqui, como ela estava sob tutela do Estado e como esse caso ganhou uma enorme repercussão, me parece que é um fato que tem sua relevância. Ela usou a camiseta do uniforme. Né, Essa era uma pergunta que nós tínhamos ainda, né? Se ela não tem acesso a material que possa machucá-la, né? Como nenhum outro. Então foi com a roupa do uniforme. Foi com a camiseta do uniforme prisional que ela acabou cometendo esse ato. Né? É um caso raro, né, Rosin? Não se ouve falar muito na crônica policial de que presos tenham conseguido cometer suicídio com o próprio uniforme, né? Senão haveria um cuidado maior em relação a essas vestes que eles usam, né? É um caso, me parece, incomum. O Rosin repassou uma pergunta para a Polícia Penal aqui do Rio Grande do Sul, que é: houve falha? Claro que esse caso vai ser apurado ainda. Qual foi a resposta que te deram, Rosin? A Polícia Penal ela assegura que não houve uma falha de segurança na unidade prisional. Os agentes penitenciários, isso diz a Polícia Penal, tudo que eu vou ler a partir de agora. Os agentes penitenciários atuam na segurança das celas em isolamento, seguindo o protocolo que é utilizado em qualquer unidade prisional com essa característica. Além disso, Daisy foi colocada em cela individual, garantindo seu isolamento de outras detentas e ainda transferida de estabelecimento prisional, sempre primando pela segurança da apenada, de acordo com o órgão, a Polícia Penal, que responde aí pela vigilância das cadeias aqui no Rio Grande do Sul. Tem agora uma atualização que o Vitor Rosa nos manda. Ele falou sobre os atendimentos que ela recebeu na cadeia. 3 mais 2. E a confirmação agora que o último atendimento que ela teve, exatamente
por estar manifestando, né, esse desejo e inclusive Intenção externando suicida. essa intenção suicida, é que ela recebeu atendimento no dia 11, portanto, anteontem. Ele citou 13 e havia dúvida se ontem, depois dessa questão do Não, divórcio. Foi anteontem, o mas último foi atendimento, dia anteontem. 11. Ela foi transferida na quinta, né, Rose? Era o que a gente Quinta sabia. da semana passada. Então, tá fazendo uma semana. Dia 6, hoje e- nós estamos no dia Uma 13, semana. faz uma semana. E nessa uma semana, 3 atendimentos psicológicos. Inclusive um outro conteúdo ali que eu estou trabalhando que vai vai entrar no ar agora ainda no fim da tarde até, sobre especialistas aí da psiquiatria forense, da sociologia, falando sobre as somatórios de situações que podem levar uma pessoa com esse perfil a ter uma ideação suicida e uma dessas... Que importante isso, porque como a gente falou, desculpa, Rosinha, eu estou fazendo interpretação junto, porque o chefe de polícia estava trazendo uma leitura dele de que daqui a pouco a pessoa viu que não tinha mais como demonstrar a sua inocência, porque todas as provas indicavam a autoria, talvez pudesse ser isso. Que outras leituras eles fazem? Tem dentro da sociologia. O que eu conversei com um especialista que fez vários levantamentos já em penitenciárias aqui do Rio Grande do Sul sobre casos já consumados, né? E o que ele coloca é que pode ter um somatório de fatores que podem ser aplicados, conforme a sociologia, tanto para pessoas com doenças ou não, que são desde o fato da prisão em si, que é um grande impacto na vida de qualquer pessoa, independentemente da gravidade do delito que tenha cometido, é um impacto, o fato de um caso de grande repercussão pública, sofrer ameaças dentro do cárcere, e também um isolamento, né? E esse isolamento também pode ser considerado uma dos somatórios, assim, que leva... Um gatilho. São coisas a que pessoa vão se está numa somando. situação que, né, qualquer pessoa sendo presa, sendo culpada ou não, se ela tá sozinha, ela pode ter algum tipo de abalo psicológico, numa cela sozinha, né, um abalo psicológico. Isso, e aí pelo lado já da psiquiatria forense, é importante até detalhar isso aí, eu inclusive confirmei mais cedo com o chefe de polícia, o Sodré, e ele não havia até o momento um laudo médico, psiquiátrico, oficial, dizendo que a Daisy tinha determinados transtornos ou que ela problemas. fosse, por exemplo, uma psicopata. Exatamente. Não tem um laudo Não assim tinha até laudo. agora. Exatamente. Não existe esse laudo até o momento. Ou não existia, né? Mas... A não ser que foi feito e não concluir ainda. Pode ter sido feito já um trabalho e não ter sido concluído. mas o laudo não existiu. Não existe, digamos. E então acho que isso é um ponto que precisa frisar, né? Mas pelos fatos que aconteceram, pela característica dos crimes que estavam sob investigação, a forma como eles foram levados a cabo, uma das possibilidades é que ela tenha, né, de fato, algum tipo de transtorno. E aí, dentro da psiquiatria forense, o que se coloca é que pessoas que são identificadas como antissociais, o antissocial é como se fosse uma categoria dentro da psicopatia. A psicopatia será a mais grave, o antissocial é uma delas. Pessoas que tem esses transtornos, esses problemas antissocial ou então o narcisismo, quando ele é flagrado, quando o seu plano, a sua ideação do que ele quer perpetrar, quando isso é descoberto, ele tem o suicídio como uma alternativa de uma saída honrosa. Uma fuga. Uma saída honrosa. Porque ele tinha uma intenção. Uma saída espetaculosa. Entendi. Vamos dizer assim, do como tipo... se fosse uma questão de, um orgulho ferido que o narcisismo justamente faz com que leve ele a se suicidar, porque é a maneira de aparecer. Do tipo assim, o sistema não vai me pegar, eu sou melhor que o sistema, então eu vou fazer uma saída honrosa, um final espetaculoso. Triunfal, né? Uma saída triunfal. Isso, os psiquiatras colocam que isso acontece, né? Em diversos casos aí que já foram estudados, e até no cinema isso algumas vezes é retratado, claro que é de uma forma mais, enfim, cinematográfica, né? Obviamente, mas tanto na vida real quanto no cinema isso já foi bastante identificado.